Olá, pessoal, todos bem? Espero que sim. Hoje nós estamos aqui com uma galera. Vou mostrar aqui para vocês, pessoal do Grupo Expansão da Consciência. Aí, ó, dá tchauzinho, dá um sorrisinho. Acorda, acorda. Tô brincando. Abre a câmera. Mas é isso aí. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Para quem está aqui no ao vivo. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Para quem vai assistir depois, sejam bem-vindos também. Hoje nós vamos falar um pouquinho, vamos compartilhar visões, experiências, ah, acontecimentos, com qual foco, né? O foco da transição planetária, deste momento que está intenso, tudo está intenso. E como que a gente pode ter a autorresponsabilidade, a consciência expandida, para que nós possamos contribuir como luz, amor, consciência, mas principalmente como que a gente pode fazer tudo isso sem ficar tão ah, afetado com as coisas que também vão acontecendo dentro de nós e ao nosso entorno. Então, a proposta de hoje é que o pessoal do grupo possa falar, possa dividir as suas visões, as suas experiências, as suas ferramentas, como que vocês estão fazendo, como que está o trabalho de vocês interno, para que o externo possa estar harmônico, porque muitas vezes a gente fala de ressonância, é ressonante. Então, é semelhante atrai semelhante. Então, se internamente eu estou um pouco caótica, eu não sei o que eu quero, eu não sei se eu faço, eu não sei se eu vou, eu não sei quem é, eu não sei se é verdade, o entorno vai vir assim também, tudo muito confuso. E aí a gente começa a ficar um pouco perdido, e é um momento que pode sim ficar um pouco perdido, mas não muito tempo, porque nós temos sim uma orientação que vem da intuição, da inspiração de seres de luz, de mentores, de eu superior, de guias, de mestres, cada um tem uma conexão. O importante é que a gente não se esqueça que a gente tem sim esta ligação do divino que nos orienta. Então, vamos lá. Eu vou pedir para que quem está aqui possa abrir o seu microfone e compartilhar. Não tenham medo. Pode falar, pessoal. Então, o que eu tenho feito é bastante assim autoaplicação do Reiki, né? E algo que me ajuda muito, né, no meu caso, é que eu faço yoga. E as aulas, elas são meio mágicas. Eu acho que deve ter alguma coisa, não é só. Essa é uma técnica, né, milenar. E com certeza deve ter algo por trás aí, espiritual, alguma inspiração divina de quem criou todos aqueles movimentos que trazem a gente mais, fazem com que a gente fique mais tranquila, mais calma, mais paciente. É isso que eu acho que é a questão hoje em dia, né? A gente tentar ferramentas como a autoaplicação de Reiki, por exemplo, ficar mais conectada com a espiritualidade, para ter mais paciência para lidar com todos esses desafios, né? E não se deixar levar pelas fortes emoções, pelo caos que anda acontecendo no mundo, saber que tudo está dentro do previsível, né? Então, assim, ter essa segurança e que nós estamos nos protegendo com isso, nesse modo de agir, ficar centrada, tentar ficar centrada, paciente, focada. E quando você se sente sobressaltada por qualquer emoção negativa, ou por um pequeno desespero, ou falta de paciência, você rapidamente tentar se centrar, tentar voltar, e até eu fiz isso outro dia, pedir desculpas para essa pessoa que você respondeu de uma forma não paciente, né, como eu fiz com meu filho. Falei, olha, desculpa, o problema não era com você,
é comigo, mas eu voltei e eu te peço desculpas por agir dessa forma. Então, cada vez mais isso é um treino. Eu tento fazer isso no meu dia a dia e tentar reconhecer na hora esse sentimento, quando você sai do prumo. É isso. Obrigada. No meu caso, gente, acho que a primeira coisa que eu procuro fazer quando eu percebo que eu tô caindo em alguma armadilha é parar. Porque eu sou uma pessoa que quando acontece alguma coisa que não tá, que me incomoda, eu começo a sentir muita agitação. Começo a ficar com a mente muito agitada. E aí são aqueles pensamentos que atropelam, eu já percebo que eu começo o corpo físico ficar mais agitado mesmo e às vezes falar descontroladamente para soltar aquela sensação ruim que tá na hora, mas parece que é cada vez pior. Eu tenho tentado, quando me vem essas situações de um embate ou de alguma situação que não desenrola, você tá tentando ali na tranquilidade resolver aquilo e você vê que a outra parte não só parece que tá ali enrolando, enrolando e não resolve. Eu tento fazer primeiro, antes até de fazer reiki, respirar para centrar. Essa energia parece que ela fica. Eu sinto ela oscilante, assim, como se fosse uma energia elétrica mesmo, fazendo zum, 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 para conseguir que ela estabilize. Aí eu vou fazer reiki, aí eu vou fazer alguma coisa, porque quando eu tô assim, eu não consigo nem me concentrar. Minha concentração é zero. Eu não consigo manter foco em nada. Se eu vou fazer reiki, parece que toda hora fica atropelando a técnica, a música, ou até a música, às vezes eu acho que tá muito alta, às vezes eu acho que tá muito baixa, eu fico mexendo no volume, tudo me incomoda. Aí a primeira coisa que eu tenho que fazer é respirar lentamente, profundamente, me centrar. A hora que essa energia estabiliza, aí, às vezes até só a própria respiração já ajuda muito. Parece que tudo começa a realmente estabilizar. Aí eu faço o reiki também, que me ajuda muito. Tem músicas específicas que eu já percebi que me ajudam muito, tanto de mantras do reiki, como tem uma do Arcanjo Miguel, que eu acho lindíssima, que tem um coral. E são músicas também que elas me ajudam nesse momento a conseguir fazer essa frequência estabilizar. E eu percebo que toda vez que eu estou muito cansada fisicamente, por exemplo, peguei ônibus, fiz isso, fiz aquilo, o dia foi corrido aqui em São Paulo, né? Não sei, para quem está aqui em São Paulo, está extremamente calor esses dias. Então você demora para. Tudo parece que está mais lento, mais confuso. Aí chega em casa, tomar um banho, e aí começar, e isso, esse período de conseguir equilibrar, às vezes demora meia hora, 20 minutos, às vezes até mais. Mas toda vez que eu não faço essa sequência, que tem que ser uma sequência diária mesmo, né? Às vezes até os mestres falam, tem que ser todos os dias. O dia que eu não faço, eu não durmo bem. Aí eu começo a fazer bonitinho, regradinho, eu percebo que eu já durmo melhor, já acordo melhor, meu dia já é mais tranquilo. Quando as coisas acontecem, eu já não entro essa oscilação energética. E aí o primeiro dia é mais complicado, o segundo dia já é mais tranquilo, não é assim milagroso, né? Ah, eu faço num dia, no outro tá tudo maravilhoso. Mas você percebe que vai estabilizando, mas tem que ter essa continuidade. Porque o dia que você não faz, parece que começa de novo, né? E aí você começa a reparar no seu ambiente também, eu que trabalho em loja, né, com a avenida, na rua, você percebe o quanto que as pessoas também estão muito oscilantes. E não só de estado de nervos, mas também de impacientes ou até desatentas. Eu tenho percebido isso muito esses dias, que as pessoas estão muito desatentas. De você, por exemplo, você explica alguma coisa e você percebe que a pessoa parece que ela está desconectada daquele momento. E aí você vai percebendo, né, que você vai tentando até com a sua fala mais pausada, mais calma, ser mais sucinto e trazer ela para também para o estado de presença, porque parece que as pessoas estão voando, voando. E às vezes elas fazem as coisas no trânsito, por exemplo, quem, né, em cidade grande sabe, trânsito é terrível. Mas não é que as pessoas estão fazendo por maldade, parece que elas estão voando, elas não estão em estado de presença. Então, como eu atendo público, eu tento também levar isso para o dia a dia com as pessoas que eu atendo. Tem muitas vezes clientes que vão na loja, porque eles sabem que eu e a pessoa que trabalha comigo, eles sentem um ponto de que eles podem conversar, que muitas vezes as próprias famílias não escutam. Então, às vezes a pessoa vai lá, arruma um motivo que a gente percebe assim que é bem simples, e ela vai lá só para poder conversar, para ter com quem conversar. E acho que isso é importante também, uma coisa que me ajuda às vezes é
E isso tem acontecido bastante, também desconectar a minha energia de ouvir essas pessoas e me envolver com a energia delas, que é uma coisa que eu já tive muita dificuldade no passado também. Às vezes eu escutava alguma pessoa falando comigo, eu começava a entrar naquela situação da pessoa, que é uma das coisas até que tá nas frases, né? Você saber escutar, mas também não se envolver com aquilo, porque envolver também não resolve, né? Tentar ser apoio para a pessoa, tentar ser luz, né? No sentido dela enxergar aquela situação de uma outra forma, assim como acontece comigo também, né? Entender o porquê aquilo está acontecendo, mas de ser um ponto de ancoragem de luz mesmo, porque aquela pessoa é aquilo, né? Sincronicidade, a pessoa está entrando lá por algum motivo. E talvez ela entra naquele lugar ou vai falar com aquela pessoa porque ela sabe que aquela pessoa vai trazer alguma coisa boa para ela. Mas isso também nessa prática diária a gente precisa fazer essas limpezas também para não sair pegando as dores dos outros, porque também não é construtivo. Só ouvir e puxar para si. Aí é aquilo que a gente fala, né? A pessoa fica bem, você fica mal. Então, essa prática diária de respiração, alimentação, eu tenho percebido também que tem alguns alimentos que estão começando a me fazer mal, coisa que nunca tinha acontecido. Algumas comidas estão me fazendo muito mal. Também estou tentando substituir alguns alimentos, porque eu estou percebendo que coisas que eu comia sempre, eu tenho 41 anos, eu comi durante 40 anos da minha vida, estão me fazendo mal. Mal mesmo, sabe? De dar mal-estar. Então, o que eu tenho feito também é trocar alguns alimentos, que eu já estou percebendo que já não fazem mais parte não podem fazer mais parte da minha diária. E água, eu tenho sentido muita sede, mas uma coisa assim absurda de sede. Aqui em São Paulo está extremamente calor, mas eu percebo também que essa questão da limpeza. Então, muita água, mas bebendo muita água mesmo. Uma coisa assim que eu sempre bebi bastante, mas eu percebo que agora está muito mais. Basicamente, no meu caso, é isso. Tentar realmente, na hora que eu percebo que eu tô desalinhando, sinais de que, fala assim, não, volta aqui, se centra, respira, que você tá começando a descer, né? Então, tem que estabilizar. Basicamente é isso. Oi, pessoal. Boa tarde a todos. Já pegando um gancho aí no que a Thaís falou, eu também tenho sentido essa questão em relação à nutrição do meu corpo. Então, coisa que, idêntico, há 40 anos eu fazia, eu tinha acesso, era normal na minha vida, hoje já não é mais. E água, muita, muita sede. Não vivo no calor de São Paulo, mas aqui em Uberlândia, Minas, também está muito quente. Então, eu tenho aumentado essa minha ingestão de água e a água tem me deixado observar as coisas com fluidez. Se por algum motivo eu esqueço e não estou tomando água, às vezes estou longe da minha garrafinha, ou então quando eu percebo a garrafinha tá lá cheia, faz diferença. E assim, na minha rotina diária, eu tenho procurado seguir de forma com muita determinação e disciplina a minha rotina espiritual. Então, digamos que por um momento eu deixe de fazer algo, principalmente algo que eu acredito, né, e que eu já coloco fé que aquilo é eficiente, né, eficaz para minha vida, como proteção, porque tem a questão do mentalismo, né? Então, se eu esqueço por algum motivo, eu sinto que aquilo me fez falta. Principalmente em estar captando algo que é do outro e não transmutar quando bateu em mim, né? Então, de forma assim, genuína, quando você identifica algo que, se porventura é do outro, mas se você reconheceu, é porque ainda há algo a ser aprendido com aquilo. Então, além dessa disciplina diária espiritual, que eu acho muito interessante, tem outra coisa também que ela tem me deixado muita vontade aqui no grupo, né, de vocês, pessoal, que é assim. É, eu tenho percebido que a ressonância Schumann ela tá muito alta. Então tá tudo aumentado multiplicadas vezes, né? E que o quanto energético propriamente daquela pessoa em relação àquilo que ela tem que desvencilhar diante de uma emoção. Então, seja ela benevolente ou não benevolente, você vai ter aquilo multiplicadas vezes. Isso tem me feito parar para centrar, e é justamente isso que a Thaís falou, né? Então, dessa forma, eu paro e penso, calma, respira fundo, então desacelera, né, esses pensamentos corriqueiros e tenta meditar por uns 2, 3 minutinhos.
Então, eu sempre, digamos assim, eu tenho procurado tirar o melhor proveito, que seria no caso. Se for algo bom, ótimo, maravilha. A gente passa e, como se diz, né? Ticou, valeu, aprendizado, e mais aprendizado ainda se for algo que incomoda. Então, se for algum motivo para gerar incômodo, alguma injúria, né? Alguma dor, algum sofrimento, entre familiar, no âmbito profissional, enfim, em todo aspecto, eu falo, então fico com a melhor parte. E isso, de acordo, inclusive, com, como se diz, né? A gente vai estudando aos poucos, vai adquirindo mais conhecimento, e é tentar pôr em prática. Então, o que eu queria ressaltar aqui é isso. Então, a gente estuda N coisas ao longo da vida. E não adianta se a gente não começar a acessar e, de fato, praticar. Então, muitas vezes, quando eu percebo que, de alguma forma, eu não estou colocando em prática o meu melhor, eu me cobro. A gente é atraído por mais daquilo que ressoa dentro de nós. Então, ainda tem muitas pessoas que pregam algo como princípio de vida e é bonito, mas que elas não estão conseguindo colocar em prática. Porque se você ainda vê algo de errado, mas não tem compaixão de quem ainda não conhece essa boa fonte que você tem bebido, por que que não dá ali o bom exemplo? Por que que não se utiliza da indulgência? Eu estava ouvindo a última live que a Márcia Caria, né, trouxe a canalização com o Zion, né? Zion. E também outra canalização muito bonita da Josimere Resnauer esses últimos dias com Jesus. E foi muito similar a essa questão que está assim impregnada em muitos locais onde você vai, onde o Mestre Jesus falava. Muitas pessoas ainda não descobriram que não colocaram sua centelha, né? Não querem acender sua centelha. Então, diz que gosta disso, disso, daquilo outro, mas no fundo não estão sabendo praticar ser luz na vida do próximo. Não que tenhamos que ser presunçosos de falar, nossa, eu sou uma estrelinha, de forma alguma, mas a gente se colocar no lugar com humildade. Então, uma vez que nós vemos algo que já identificamos que não é bom, e que jamais teríamos capacidade de fazer aquilo, ao invés de darmos as costas, seria, na verdade, fazer uma boa prática de ter indulgência, né? Então, isso seria o mesmo que dizer o quê? Então, um terapeuta da luz, aí de repente você vê ele numa fila de banco, tem gente lá fomentando uma fofoca, ele entra junto. Ou então começa a falar de um assunto muito, digamos assim, em potencial de descoberta para o planeta, que é auxílio para todos, e de repente está falando mal daquele que não sabe, e não tem indulgência, não tem compaixão. Quando entrarmos num canal como esse, né, o canal de todas vocês, que eu cheguei recente, é da gente se sentir à vontade e de, através daqui, podemos dar bons exemplos, porque mais do que palavras, né, mais do que falar, é melhor mostrarmos, né, boas práticas, porque eu acho que o exemplo ele vale bem mais que 1.000 palavras e continua sendo assim. E eu acredito que aqui nesse planeta, né, se quisermos continuar fazendo o nosso melhor, porque na verdade não é nem mostrar para o outro, é sermos melhores para conosco mesmos, né? Eu sempre estou competindo comigo, eu falo, não sou competitiva, nunca fui competitiva com o outro, mas comigo. Não no sentido de uma cobrança assim que vai me trazer coisas que já foram tiradas em crenças limitantes, porque conforme você vai angariando métodos terapêuticos que valem para você e você vai querendo fazer isso pelo outro, né? Uma vez que a gente está nessa toada de tratar pacientes que chegam até nós, é esse exemplo, seja competitivo com você. Hoje, você está verdadeiramente sendo melhor do que você foi ontem? Momentos apreciáveis assim na minha vida, eu tenho percebido que eu tenho conseguido viver o presente. Não é fácil viver o presente. A gente tem que ter determinação, nós temos uma agenda a cumprir, né? Uma agenda natural, uma agenda de trabalho, uma agenda familiar. Mas mais do que isso, se por um acaso a gente se dispor a viver o presente, eu digo na sua divina essência, nós vamos perceber que o tempo todo Deus dá aquilo que a gente precisa, mas geralmente estamos presos a alguma atormentação do passado ou um futuro previsível.
não é fácil, mas viver o presente, a gente vai identificar que é de fato um presente. É como se fosse aquele presente lindo, né? Aquele quadradinho com um laçarote enorme, aí você fala assim, deixa eu ver o que que eu vou tirar dessa caixa. Porque Deus, eu costumo também dizer isso, ninguém jamais vai ganhar de Deus em bondade. Então, eu acredito que tudo que está ao nosso dispor, se a gente se propõe a viver assim na essência, com a alma mesmo, né? Não no automático, é, é genuíno. Então, é presente. Obrigada, pessoal. Boa tarde, gente. Então, com relação à alimentação que a Thaís estava falando, e Gislaine, né, que falou também agora, é, eu já reparei assim que quando a gente começa a trabalhar o campo energético, vibracional, que a gente aumenta a vibração, o corpo físico pede para a gente acompanhar. E aí eu já vi gente falando que não estava muito afim de comer carne, que comia, enjoava, só de olhar às vezes enjoava. A pessoa já estava vindo fazendo um trabalho em si, né, de aumentar a vibração, né, trabalhando com energias mais elevadas. Então o corpo sente que precisa acompanhar, né? Então às vezes realmente vai dar, né, intolerância alimentar, vai dar alguma alergia com carne, farinha de trigo, leite, normalmente são essas que dão mais alergia nas pessoas, né? E o glúten também, né? A farinha de trigo, então, não só quem está. É claro que é uma coisa generalizada, né? Mas eu tenho percebido que quem faz mais trabalho energético e está se utilizando o corpo, que está fazendo coisas relacionadas a isso, que o corpo sente puxar para baixo mesmo a energia, né? E dá uma percebida, assim, se quando começou isso, não foi quando começou a fazer trabalho, assim, depois de um certo tempo, 3 meses, 6 meses depois que começou a fazer trabalho energético, que não começou essa alergia, entendeu? É, é, e também, assim, o corpo pede mesmo, né, aumentar a vibração do físico também. Inclusive, não só para quem tá trabalhando energeticamente, mas acho que mais para essas pessoas que estão trabalhando sente, né, que a vibração, assim, quando come, até tem vários centros espíritas que pedem que a pessoa não coma carne quando vai fazer algum trabalho, né? E algumas pessoas sentem a diferença, que o corpo fica mais pesado mesmo. E é isso, para tentar experienciar isso sem e com, para ver como é que fica, tá? Obrigada pela atenção. Eu sou daquelas que vai fugindo do que a hierarquia pede, né? Do que os mentores pedem. Eu vou fingindo que eu não escutei, eu vou fingindo que eu não entendi, mas já tem um tempo que eles estão me pedindo muito para voltar a estudar o taoísmo. E dentro disso, eles pedem muitas práticas de Qigong, de yoga, de Tai Chi. E eu sempre fui muito preguiçosa dessa parte. Eu queria sentar, meditar, visualizar e fiz minha parte. E eu percebi, eu acho que é o óbvio, né? Mas vou falar da minha experiência. Essas práticas que movimentam a energia, elas, nesse momento, elas são imprescindíveis. Então, falando, eu não sei qual das meninas que comentou da ressonância Schumann, realmente a gente está bombardeado de frequências. A gente está bombardeado de frequência que vem do centro da Terra, que vem do Sol, que vem, né, do Sol central da galáxia, e aí tudo isso mexe muito com nossos campos energéticos e não dá para ficar só em uma prática, pelo menos é a minha percepção agora. Eu sou muito sensível, eu oscilo absurdamente, assim, com as oscilações externas. Então, as práticas de movimentação de energia, né, elas estão me ajudando a centrar e realmente sair desse campo externo, conseguir encontrar meu eixo. É aquela coisa que a gente vai falar que todas nós vamos falar e vamos chegar no mesmo centro, no mesmo ponto sempre, né? O caminho é para dentro, a autoobservação. Mas eu acredito que com esse bombardeio de informação e de energia que a gente sabe de manipulação, encontrar esse eixo fica difícil. Então, quando a gente faz as práticas, a respiração, como a Thaís falou,
alguma prática que faz a gente encontrar esse eixo energético, e aí eu vou falar da Kundalini Yoga, que é uma coisa que eu me apaixonei depois que comecei a praticar, agora eu estou estudando, mais para entender como funciona. Ela ajuda a gente sair, tirar, né, essas formas de pensamento externas, esses hologramas, que muitas vezes fazem com que a gente caia nessa ressonância que a frequência baixa também, e aí sim fazer as práticas que a gente sabe, né, cada uma com as suas práticas, ou até mesmo a auto-aplicação de energia, não precisa ser nenhuma prática que você seja iniciado, mas eu sinto isso também, Thaís. Quando a gente não está centrado, a gente vai fazer uma auto-aplicação, a coisa não flui, né? Eu recebo muito isso, muito essa queixa dos meus clientes. Ah, eu fiz o curso de Reiki, mas eu não consigo aplicar, parece que eu não sinto a energia, parece que eu não estou fazendo nada. Muitas vezes porque a pessoa já está desassociada, já está toda emaranhada energeticamente com a frequência que está oscilando. Às vezes nem é uma frequência densa, mas a própria frequência, às vezes o flash solar que vem agita, né, a pessoa e ela não consegue encontrar esse eixo. Então, só para colaborar esse pouquinho que eu gostaria de trazer, eu recomendo. Eu acho que as práticas milenares estão aí para realmente para ser nosso norte, né? Então, o taoísmo, a prática do desapego e as práticas de movimentação energética, que seja uma simples respiração, ou a yoga, como nossa outra colega colocou. Eu acredito que nesse momento especial, esse ano e o próximo, elas serão indispensáveis e recomendo muito. E agora estou aprendendo que é importante também. Então, esse é meu foco esse ano. Gratidão, Dani. Aliás, eu também, né, como todas, tenho os meus desafios e os meus mentores, eles foram me sugerindo, então eu fizesse um compromisso, eh, talvez o compromisso mais difícil de toda a minha vida. Eu tô assim, não ser reativa, nem, nem, assim, ó, não fazer caretas. Eu entrar imediatamente em análise interna do tipo, isso não aconteceu à toa. Qual o aprendizado? Nem por brincadeira, ironia, comentário, nada. Simplesmente eu serei assertiva. Por favor, X, não faça isso. Não, eu não gosto disso. E convido a todos que se sentirem à vontade, não é, gente, para participar desse grupo não é seita religiosa, tá bom? A obrigação não, não é não. Mas assim, convido a vocês fazerem um desafio, sabe? Desafio, pelo menos aí 3 meses, um mês, 2 meses, eu me comprometi para essa transição planetária, para eu fechar para eu fechar de vez esta questão de achar que tudo está muito oscilante. Ah, a ressonância Schumann pode bater nos 1000. Eu vou ficar assim, ó. Duvido. Acho que não, mas assim, pelo menos eu vou estar fazendo a minha parte e sou menos reativa, menos brava. Vai ser um pouco difícil, porque um leão calmo é um pouco complicado. Fazer o quê, né? Tá bom? Dona Elda, nós temos pouquíssimo tempo, na verdade, eu estourei o tempo, mas por favor, fique à vontade. E realmente, o que a gente diz, o que a gente verbaliza, o que a gente sente nos momentos de ímpeto, de raiva, eles trazem uma energia muito pesada. Eu já me vigio muito, muito, muito mesmo em relação a isso, porque quando meu filho, que hoje tem 40 anos, ele tinha 5 anos de idade, eu ia na cama de cada um, dar um beijinho, acordar e tal, para levantar para ir para a escola. E ele era o que mais dava trabalho, era uma dificuldade para esse menino acordar, para levantar, para ir para o banho, enfim. E aí um dia eu acordei ele 3 vezes. Na terceira vez, eu já estava impaciente, porque o tempo estava se esgotando, os outros já estavam prontos, e ele não saía da cama, aquela confusão. Aí eu dei um grito com ele,
levanta, pelo amor de Deus. Aí ele sentou na cama e disse, ô mãe, tu não deixa nem meu espírito entrar no corpo. Assim mesmo, a expressão que ele usou. E em seguida, aí eu fiquei calada, mas eu estava irritada, e eu pensei, meu Deus, esse menino me tira do sério, que vontade de torcer o pescoço dele. Vambora, vambora. Aí, bom, no dia seguinte, quando eu fui acordá-lo, ele disse, ai, mãe, meu pescoço está doendo, mãe. Eu não vou para a escola que meu pescoço está doendo. Aí eu disse, onde é que teu pescoço está doendo? Aí ele disse, parece que alguém torceu o meu pescoço. Olhe, eu caí em prantos, abraçada com ele, beijando e pedindo perdão. Porque a energia que eu usei naquele momento, mentalmente, nem verbalizei, mas deu a ele esse mal-estar. Então, a partir daí, eu comecei a ter uma vigilância muito grande. Desculpe aí o tempo, não era a intenção me alongar e nem atrapalhar o horário. Gratidão, dona Elda. Tá? Então, ó, até a próxima. Fiquem bem, fiquem na luz e respirem fundo, muito fundo, porque a transição planetária tá, ó, acelerando. Vamos ficar bem, tá bom? Até a próxima, pessoal.